ao Fala Sério. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Clemens? Olá, novamente é um prazer me dirigir a todos vocês que participam aqui da família Fala Sério. Com o apoio dos patrocinadores Radical Imports, CZ, Clube de Tiro, o melhor clube de tiro de Mogi Guaçu e região, e Alta Performance Academia, você na sua melhor forma. Empmed, assessoria para médicos. Única Casa Design, Ótica Diniz e Madu Cardoso Makeup. Clemens Siquet, nós temos um tema sensível agora, né? Sensível, importante, essencial e imprescindível. Ainda que ele seja um tema extremamente importante, ele não pode ser tratado com simplicidade. Por isso nós trouxemos duas pessoas super importantes. E já me valendo, inclusive, da vestimenta das convidadas, né? Eu já vou começar, né, atingindo um ponto que é recente, pela questão do Setembro Amarelo, né? E eu gostaria, assim, que você vai apresentar as convidadas, claro, mas que elas já abrissem já com essa bandeira, que eu acho que não deve ser comemorado somente em setembro, mas deve ser falado no decorrer do ano, pela extensão que tem ganhado o assunto todo dia, porque tem incrementado negativamente os números a respeito. Uma delas é pedagoga. Ela tem 2 filhas, ela é casada com um amigo queridíssimo, que eu vou dizer quem é depois, é cantora gospel. Uau. Sabia? E ela tem uma vasta experiência de 23 anos com crianças, não é pouco, né? A outra é psicóloga. Ela tem uma formação que ela vai poder contar pra gente exatamente como funciona, mas uma vasta experiência também com crianças e adolescentes. E elas estão aqui para falar muito sério com a gente. Seja muito bem-vinda. Bem-vindas. Karina Barbosa e Cassiana Oliveira, sejam muito bem-vindas. Obrigada, gente. Agradeço. Agradece. É um tema delicado para a gente debater, né, Karina? Sim, muito. Nós precisamos. Delicado, mas relevante, importante, né? Acho que de total necessidade nos tempos de hoje, principalmente, né? A gente precisa estar atento, né, ao comportamento e a essa realidade que, infelizmente, algumas crianças são submetidas, né? Passam por essa situação difícil, mas que com suporte, com ajuda, com um olhar, né, é muito possível que elas sejam amparadas e cuidadas. Você está falando de família? Sim, totalmente. Nós falamos sobre isso, né, Cassiana? Sim. A família Hoje, tem um papel fundamental, desculpa, exatamente. Hoje a gente vê uma alteração, né, desse perfil, desse ciclo, que é tão importante, que tem uma representatividade muito grande na constituição de um indivíduo. Né? Os estilos parentais hoje, eles estão sofrendo alterações significativas, isso está impactando de forma bastante negativa e doentia na vida das crianças e dos jovens, né? Então, assim, a gente tem aí, principalmente depois da pandemia, onde de fato todo mundo se viu trancado dentro de casa, houve o aumento da exposição à tecnologia, e aí esse número de crianças com ansiedade, com depressão, teve um crescimento muito significativo, né? Karina, e Cassiana, nós queremos falar sobre a depressão. Isso que você falou é tão importante, por isso que nós escolhemos o tema depressão em crianças e jovens, né, adolescentes e jovens adultos. Porque é em casa que tudo começa? Na verdade, é uma multifatoriedade, né? Não é única e exclusivamente um contexto, um fator, mas a multiplicidade deles ocorrendo o tempo todo. Por isso que o diagnóstico ele é clínico, ele é observacional, o DSM traz muito isso, né? Por isso que não pode tratar como preguiça, como, ele é folgado, ele tá com preguiça, porque de fato é uma limitação muito da área comportamental, né? Você percebe mudanças significativas no comportamento daquele indivíduo, né? Na criança ele tem o declínio na escola, o jovem adulto tem um declínio social e depois no trabalho. Então existe um comprometimento bastante significativo. Então seria preconceituosa, né? Aquela famosa acusação é frescura. É isso, manha. né? É manha. É preguiça. O papel fundamental da família é, na verdade, estar observando, né? Fazer essa observação com um olhar mais atento e apurado justamente para isso. Porque, principalmente, né, o que mais caracteriza é a mudança de comportamento. Então, se a criança apresentou essa mudança de comportamento, quem vai ter esse olhar é a família, né? Quem vai ampará-la, quem vai procurar os meios, né, para auxiliar essa criança, aí sim é a família.
Não que a escola, né, também não tenha essa responsabilidade, mas principalmente a família, né, que precisa ter essa responsabilidade com esse cuidado com essa criança. Na verdade, só para ajustar a sua fala, Sim. eu percebo que seria papel da família. Mas não é? Mas hoje, Não é? nós temos uma ruptura muito grande dentro desse cenário. E hoje, quem mais deveria estar preocupado, atento às crianças, não estão. São a família os pais, terceirizou, né? Existe todo uma cuidado, terceirização, né? Existe uma falta de noção de autoridade, de implementação de limite, de regra, e tudo isso fica muito confuso para as crianças, né? E o que é que elas estão aprendendo de fato? Então, quem identifica isso para chegar a um profissional e ter um diagnóstico? O que acontece é que muitas vezes não se identifica. Esse é o grande problema, né? Porque os pais e a família estão sempre tão preocupados, né, atarefados com as questões, né, e financeiras e profissionais, e que não tem esse olhar atento para essa criança, e muitas vezes ela passa por todo o período da infância com né, esse diagnóstico tardio, né? Isso acaba acumulando uma série de problemas emocionais, porque eles não são, muitas vezes, atendidos, e muitas vezes a própria escola encaminha, e mesmo assim a família tem esse olhar de que é frescura, vai passar, ele está querendo chamar a atenção. Não, isso é muito mais comum. Inclusive, a minha questão é justamente em cima disso aí. Né? Nós somos de uma geração que provavelmente o nosso modelo familiar parental ele era diferente, ou seja, os pais estavam mais atentos e observando mais de perto a evolução e desenvolvimento de cada potencialidade de cada criança. Pois bem colocado assim que os tempos são outros. A economia doméstica exige mais trabalho de ambos. É menos tempo para as pessoas. Antigamente as pessoas tinham horário para as refeições. Sim. Os pais às vezes sentavam para fazer tarefas com os filhos. Tinha essa capacidade maior de percepção de eventuais problemas que hoje, na fala de vocês duas, não está acontecendo. Esse modelo familiar, ou seja, está agravando esse quadro clínico e talvez assim, o acesso à tecnologia, a delegação dos pais daquela obrigação de entreter crianças e adolescentes com smartphones, tablets, e hoje a gente tem o YouTube e Smart TVs. Isso é a realidade de hoje em dia, que nós não tínhamos esse problema antes? Sim, eu entendo como um fator, assim, imprescindível para esse cenário, né? A gente tem uma população, uma geração antes do fator tecnologia, a exposição em excesso, e hoje uma população que não sabe viver sem, que está extremamente doente e refém dos equipamentos eletrônicos, né? E aí, com isso tudo, um monte de diagnóstico foi, inclusive na pandemia, a gente teve o diagnóstico incluído no DSM, né? Da questão do uso excessivo de telas. Por quê? Porque, de fato, foi também um marco, né? Um marco muito importante. As crianças todas ficaram dentro de casa, então acabou o convívio social. E aí, como que essa família ia gerenciar tantos fatores ali entre quatro paredes? Né? Então, vamos expor mais para a gente conseguir fazer o home office, para a gente conseguir dar conta da casa, dar conta da própria saúde mental, e as crianças vão ficando à mercê dos equipamentos. Os números apontam um grande aumento da depressão em jovens adultos. Disparou. E eu queria perguntar para você, Karina, sobre a aprendizagem. Porque a criança que passa por todo esse processo difícil que você colocou, né? Essa criação má orientada, né? Uma coisa mal colocada, ela chega num ponto que dentro dela ela não é boa o suficiente. Sim. O pai não gosta, a mãe não gosta, ou ela é mais feia, ou ela o pai não... Né? Ela Enfim, nem se enxerga mais, né? Nem se enxerga mais. E aí, como criança, com um monte de coisa na cabeça, ela acaba adoecendo. E como é que é essa criança na escola? Como é que é o processo de aprendizagem? Com certeza, está totalmente ligado, né? O processo de ensino-aprendizado, ele envolve o bem-estar em diversos âmbitos, né? O físico e principalmente o emocional, né? Porque a criança, ela precisa estar bem emocionalmente para que ela consiga se concentrar, para que ela consiga assimilar, compreender. Então, está totalmente relacionado. O que nós vemos, né, ultimamente,
que nem você disse sobre o modelo, antigamente até existia, né, esse modelo parental mais autoritário, porém presente. Né? Então, as crianças estão verdadeiramente abandonadas, né? E acabam ficando sem esse amparo, sem esse cuidado, né? E isso faz uma falta absurda no processo de ensino-aprendizado. É uma lacuna. A criança não consegue ter a autoestima suficiente, ela não consegue ter a segurança, ela não consegue ter a atenção. E isso vão causando atrasos na aprendizagem que vão aumentando ainda mais, né, essa baixa estima. E, enfim, acaba, né, todos esses processos de problemas de aprendizagem que nós vemos hoje. Cassiana, deixa eu te perguntar uma coisa. É nesse momento que as crianças acabam tendo obesidade? É nesse momento onde as crianças começam a ter hábitos, por exemplo, além da obesidade, qual é um outro fator que a gente pode dizer que uma criança passa constante? Porque ela passa por bullying, ela passa por um monte de coisa, né? Porque tá gordinha. Qual uma outra coisa que acontece na escola que as crianças tiram sarro, brincam? Dá uns exemplos, o quê? Então, na verdade, o que eu percebo hoje, o que eu recebo muito são de crianças com dificuldades muito pontuais e existe até uma confusão no sentido do que seria, por exemplo, vamos pegar a atenção, que eu acho que é o fator que mais está presente na nossa dinâmica. A criança não tem atenção. A criança ela não é atenta, mas ela não é atenta ou ela tem um cérebro funcionando em nível hard de estímulo para um monte de coisa que dificilmente ela tem um gasto desnecessário do ponto de vista neurológico e para aquilo que de fato ela precisa ter desprendimento, ela não consegue de fato se concentrar, porque nada no mundo real é tão atrativo ao que se compara no mundo virtual. O mundo virtual é um mundo onde a criança tem 100% de controle. Ela não precisa do outro. Mas isso não só para as crianças? Sim, na verdade, infelizmente, assim, as crianças é a porta de entrada, né? Sim. Porque daí, sim, vai assim, aquelas que têm o pai mais atento, mais presente, eles vão correr atrás. Existem ainda esses pais, e a gente não pode colocar todo mundo dentro da mesma estatística e dizer assim, tá todo mundo igual, da mesma fatia do bolo. Não. O que nos preocupa, eu acho que profissionais da saúde e da educação, é que existem esses pais, mas eles hoje são em menor proporção. E as crianças estão cada vez mais adoecidas. Uma vez a criança adoecida, mesmo que com tratamento precoce, ela tem grande probabilidade de ser um adulto adoecido, né? De ser um adulto com dificuldades pontuais. Eu estava lendo, Cassiana, sobre a depressão e eu vi, por exemplo, que crianças que crescem com muito bullying, que crescem, por exemplo, crianças pretas, crianças pobres, crianças não tão bonitas. Olha que judiação, eu li sobre isso. Uma estima muito baixa e com pais que não se importam, a tendência delas à depressão é direta. E crianças que são bem cuidadas, independente do que seja, gordinha, não bonita, não sei o quê, cresce super bem e passa por isso. E se tiver algum momento depressivo na vida, é só uma fase e passa. Sim. Então, assim, nós falamos num episódio de uma temporada anterior, um assunto que não tem nada a ver com a depressão. Só vou fazer um comentário aqui, tá? Dr. Ricardo Perin esteve com a gente. Nós estávamos falando de tráfico de crianças, de sequestro de crianças e tal. E nós falamos de crianças que são adotadas, de crianças que são bem assessoradas e que, em geral, não são. Mas nós chegamos à conclusão que uma criança bem cuidada, ela cresce um ser humano que aprende a amar. Então, a depressão é a falta de tudo isso, da atenção, do amor, do carinho. Né, Clemen? Você lembra disso? Sim. Ricardo explicou perfeitamente e você fez um comentário que eu me lembro que a gente não tem garantia de amor. Que se os nossos próprios filhos biológicos, a gente não tem garantia de que vão nos amar e que vão crescer bem e não vão ter problema, como a gente vai garantir uma criança adotada? Então, tudo isso deve acontecer nas escolas. Com certeza. Estou falando isso porque, como você está acostumada a lidar com isso, Cá, eu fico imaginando, são tantos fatores para a gente comentar, né, Cassiana, que a gente precisaria de umas 3 horas aqui. Com certeza. Então, eu estou fazendo um resumão, estou dando uma geral, porque isso leva à depressão das crianças, dos adolescentes e jovens adultos. E é bem interessante o que você colocou, porque em 23 anos de sala de aula, né, eu pude observar
que as crianças que tinham um bom rendimento, né, eram crianças que tinham, de certa forma, um apoio, uma assistência familiar dos pais. Em qualquer âmbito, né? Podiam ser até crianças que tinham uma dificuldade neurológica, enfim. Porém, toda vez que ela tinha uma família presente, o desenvolvimento era infinitamente maior, né? Satisfatório do que uma criança que nós considerávamos assim, abandonadas, desassistidas, né? Justamente por negligenciadas, né? Isso, negligenciadas. Essa é a palavra. Então, isso é muito sério, né? Então, se os pais tivessem, né? Muitos têm, como né, a Cassiana diz, mas se tivesse, né? A noção dessa responsabilidade, eu acho que talvez teríamos muito menos casos, né? De dificuldades de aprendizagem e mesmo emocionais, né? Um outro ponto também que eu pelo menos me deparo muito no consultório é a questão de que a criança chega com essa possibilidade, meu filho tem TDAH, meu filho tem um déficit de atenção. Sim. E quando a gente vai entendendo, a gente vai fazendo as avaliações, vai fazendo um direcionamento, a gente vai percebendo que aquela criança só precisaria de uma rotina bem estabelecida, disciplina, né? Regra e limite. Então, assim, hoje é mais fácil você encapar a criança com um rótulo, né? Dar uma medicação, dar o celular, dar o remedinho para ela dormir logo, né? E aí eu vou me livrando desses compromissos e das responsabilidades. Eu também tenho certeza, que os pais não fazem isso não são mecanismos racionais, né? Até a questão da negligência, né? Então, assim, acho que a própria vida que a gente tem levado tá causando esses adoecimentos e todas essas alterações. Hoje a gente precisa trabalhar mais, porque a nossa vida tem um custo maior, a gente tem um desprendimento maior do ponto de vista laboral. Então, isso também gera um desconforto de saúde mental para esses pais, para essas referências, que acabam chegando em casa sempre exaustos. Burnout aumentou muito. O diagnóstico de burnout, né, depois da pandemia, porque o povo tá, sim, com a saúde mental muito comprometida. E da mesma forma que as referências estão, as crianças também vão ter, porque é um reflexo, né? Se eu não tô bem para cuidar de mim, como é que eu vou cuidar de alguém? Então, eu tenho trabalhado muito isso com as famílias, né? Eu tenho indicado muito a psicoterapia para os pais, justamente com esse tema, né? Olha, para você ter condições de melhor se implicar nas questões do teu filho, você precisa cuidar de você. Você precisa estar preparado para isso, né? Você tem diagnosticado muitos casos de depressão? Não, mas de transtornos de aprendizagem. Aí vem a ansiedade, né? Crianças extremamente ansiosas. E a gente sabe que o ciclo, né, o percurso desses transtornos, desses diagnósticos, é sempre assim. A criança começa nesse grau de ansiedade muito elevado e desproporcional para a faixa etária dela. Em algum momento, não tem mais nada na vida que seja favorável, aí ela deprime, e aí a gente entra na questão do alto índice de suicídio, né? Sim. Porque a vida deixa de ficar favorecedora. Então, assim, pronto, já fui ansioso, tô depressivo, não tenho mais nada aqui, acabo com a minha vida, né? Uma escalada. Começa pequeno inclusive, e vai... a depressão é um dos maiores índices de evasão escolar também, é devido à depressão. Eles param de estudar? Sim, abandonam a escola, simplesmente abandonam por não conseguir se encaixar, não conseguir socializar, não conseguir acompanhar o conteúdo e serem muitas vezes menosprezados por isso, desprezados, né? Eu tenho casos de alunos que eu preciso ir na escola, dizer, olha... né, nos ajude, porque nem todo mundo se encaixa, né, num padrão ideal, né, de educação, mas essa criança precisa ser vista, né, como um ser humano, como uma pessoa. Então, vamos ter um olhar um pouco mais humanizado, preciso fazer isso diversas vezes. E eu até queria deixar um relato de uma história. Eu sou mãe, né, de 2 meninas, e eu fui mãe muito nova. Então, quando a minha filha entrou na adolescência, eu ainda era muito jovem e acho que não estava totalmente preparada para isso. E ela teve alguns problemas na escola e eu fui chamada na escola, né? E a psicóloga da escola
falando o que tinha acontecido, e eu disse, olha, eu ensino a minha filha, eu não tenho culpa do que ela fez. Ele disse, não, você não tem culpa, mas você tem responsabilidade, né? A responsabilidade é sua. Então, você precisa, né, se posicionar, fazer algo por ela. E eu percebi que tanto ela quanto eu precisávamos, né, de um tratamento, de um acompanhamento de uma psicóloga. Até hoje eu faço terapia para que eu estivesse preparada também para essa fase em que ela estava enfrentando e ela também, né, conseguisse superar essa fase de uma forma amparada, cuidada, né? E foi maravilhoso. Ela fez até assim por pouco tempo, ela conseguiu ter alta por uns 6 meses, mas é um relato assim real de como, né, nós temos responsabilidade sobre os nossos filhos, né, sobre a vida social, emocional, em todos os âmbitos da vida deles, né? Entendi. Dando um panorama assim geral, né? Estamos falando de crianças. Como é que está a estimativa? Cada vez mais cedo está sendo identificado nas crianças esse tipo de problema? Por exemplo, a hiperestimulação por meio de mecanismos eletrônicos, Sim. que geram um alto grau de ansiedade. Você percebe um nível de irritabilidade cada vez mais alto nas crianças. A ausência dos pais, como já bem colocado por vocês. Mas a minha dúvida, além disso, fatores externos. Por exemplo, a criança começa a ganhar a pré-adolescência até a adolescência. Tabagismo, alcoolismo, alimentação, dificuldade do sono. De que forma essas coisas também contribuem para a incrementação negativa desse quadro? Total, né? Total, não é? Inteiramente. Esses fatores estão ligados, assim, de forma muito primária. Não é possível dissociar, na verdade. Não. Se a gente dissocia, a gente não trata. Então, a gente faz toda uma avaliação desse contexto e aí a modificação precisa acontecer de forma completa. E é isso que a gente, às vezes, esbarra, né? Nessa mudança mesmo da criança, do perfil dessa família, porque são muitas mudanças que precisam acontecer. E o que eu ainda encontro são tabus, né, em relação à psicoterapia, por exemplo, quando a gente faz a indicação. Nossa, mas você está falando que eu preciso buscar, mas eu trouxe o meu filho aqui para ser tratado, você está dizendo que eu também preciso? Então, a gente encontra essas pedrinhas, assim, no meio do caminho. São barreiras, né? Ou muitas. Eu estava pensando aqui, enquanto vocês estavam falando, você não atende só... Você está atendendo só a criança agora, né? Você não está atendendo adulto. Não, eu não atendo adulto. Mas a gente conhece muitos casos. Eu queria perguntar para você, em relação às crianças e adolescentes, os casos de suicídio. Você tem ideia como eles estão? Estão crescendo? Estabilizou? Não está? Como é que tá? Houve um aumento significativo depois da pandemia. Eles falam em 17%, né, de aumento, assim. Eu fiz uma busquinha. Sei. Foi bem... É uma taxa considerável, né? Você tem visto, Cá? Sim. É uma taxa considerável. Muito discrepante. E a gente precisa estar bem atento com o olhar. E, assim, principalmente nas crianças, né, em adolescentes, os sintomas, eles são diferentes dos adultos, né? O adulto, normalmente, ele vai ficar naquele estágio profundo de tristeza e isolamento social. A criança aumenta muito o índice de irritabilidade. Mas não é uma irritabilidade comum, é uma mudança de comportamento. Né, uma criança que vinha tendo um tipo de comportamento e, de repente, esse comportamento passa a se tornar diferente. Né? Então, esses são os principais indicativos, né, de que essa criança está passando por um processo de depressão e precisa ser avaliada e tratada. E, muitas vezes, precisa-se sim da medicação. Né? Há muito esse mito de que criança não pode tomar antidepressivos. Né? E isso não é uma realidade, não é uma verdade. Quando necessário, quando verdadeiramente diagnosticado, a medicação é uma ótima opção, né? Ela contribui muito, além, claro, né, do tratamento terapêutico, que é o fator mais importante. Mas não se pode negligenciar que isso tem acontecido e tem crescido muito. O Clemence estava falando sobre suicídio, sobre Setembro Amarelo, e eu me atentei agora. Quando as mães ou os pais começam a perceber que os filhos estão tendo esse tipo de comportamento, uma vez que você consegue um diagnóstico e começa a tratar, essa é a prevenção da depressão e do suicídio. Com certeza. Né? Você consegue reverter todo o processo, né, Clemence? Porque você não está vendo, não está dando atenção, a pessoa pensou, nem existo. Sim. Agora que eu não quero existir Quanto mesmo. mais precocemente esse tratamento for feito, né, maiores as chances de cura, de melhora, e que isso não vá virar
né, problemas ainda muito mais sérios na adolescência, né? e na fase adulta. E de um modo geral, as crianças são muito negligenciadas. São. Acontece muitas coisas com crianças e adolescentes. Muito. Que a gente nem precisa citar aqui agora, porque o nosso foco São. é falar dessas doenças, mas as crianças são maltratadas em alguns âmbitos, em algumas casas, de algumas formas. É uma realidade. Sabe? Meninas cuidam de casa, Isso que eu ia falar, cozinham. o abuso, né? O abuso Sim, sabe? também. Isso é uma coisa pra gente falar num episódio de 5 horas. Sim. Porque é impressionante o Aumentou. número de casos de crianças negligenciadas em casa. É o vizinho, é não sei quem, é um parente. É sempre É pessoas alguém perto, próximas. sempre Não, e- gente E próxima. é importante deixar registrado que é um flagelo, um mal do século, a ansiedade, a depressão e a evolução para a parte mais complicada, que é eventualmente o suicídio. É uma doença que não escolhe classe social, Exato. não escolhe cor de pele, não escolhe formação. É fato. Ela se manifesta de acordo com as colocações que já foram feitas aqui até agora. E eu trouxe até um exemplo que eu estava conversando com a Cassiana antes, né, que é um amigo meu, pessoal, tá? Eu não vou revelar o nome, não interessa, mas o fato é importante, porque eventualmente, assim, alguma pessoa que esteja assistindo esse pod, esteja ouvindo as pessoas, que as especialistas aqui, esteja passando por essa situação ou conheça algum familiar ou eventualmente alguma pessoa do ciclo de amizade que tenha passado por isso, né? Então, assim, ele compartilhou a experiência comigo, é administrador de empresa, financeiramente muito bem sucedido, mas pela carga de estresse, de responsabilidades, ele começou a ser minado aos 25 anos, hoje ele está com 33, e ele chegou até o cúmulo de atentar contra a própria vida. Teve momentos dificílimos, felizmente tinha o apoio, o suporte da família e de amigos, mas ele deixou bem registrado no relato que ele fez para mim que a chave, a mudança, justamente partiu dele. Ele enfrentou a doença. Não exatamente como a Karina falou, negligenciou e esperou passar, porque realmente a solução ela não se passa. manifesta de forma autônoma. A doença é uma doença silenciosa, correto? Ela vai se sedimentando ao longo do tempo, só que quando ela está instalada, é complicadíssimo lidar com aquela situação. E aí os sintomas são mentais e chegam até a refletir na parte física com aquele efeito paralisante. A pessoa não consegue mais desempenhar até situações normais Eles e são corriqueiras, né? somatizados, né? Isso. Eles ficam somatizados. Que aí o pânico toma conta da pessoa e pronto, né? Você sabe dizer o que o seu amigo fez? Ele ficou bem? Como é que ele tá? Ele tá ótimo hoje, ele faz viagens, né? Ele tem, assim, o lazer dele, o esporte. São coisas que ele deixou bem claro para mim. Coisas simples, que às vezes aparentemente parecem ser banais, mas são essenciais para você manter a sua saúde mental em dia ou eventualmente até recuperar um processo que você já foi danificado. Espiritualidade. Com certeza. Não estou falando de religião, tá? Espiritualidade. Cada um com a sua fé. Sim. As leituras, tem hora que a gente estava conversando, de repente ele para. Quando você dá uma olhada para ele tá com um livro de filosofia. É o prazer dele. Voltou a tocar música, pratica o jiu-jitsu dele, tranquilo faz as viagens, faz as o snowboard. práticas de yoga também, Yoga, né? Um momento esporte. que você tem para liberar serotonina, né? Esportes, aí cada um vai encontrar Eu uma amo via de acesso. o yoga. Então, Amo. O seu viés, né? Sim. E aí isso tudo vai resgatando essa pessoa que ao longo desse processo de adoecimento se perdeu, sim. né? A pessoa não sabe mais o que gosta, Uhum. não tem Perde mais Entra interesse. numa Ou não apatia, gosta né? de Fica nada, apático, né? Perde interesse. total interesse, né, cara? E aí Não eu tem... volto naquilo que eu desenvolve falei pra vocês, outros da questão bracinhos. do álcool, né? O álcool, o fumo. Tem muitas pessoas que esse quadro agrava a questão de vício das pessoas. Com A certeza. E aí elas que é um se afundam mais refúgio, ainda, né? né? bulimia, Uhum. e aí vão transtornos alimentares, Que é o que né? acontece muito com criança. A criança começa a comer muito açúcar, começa a comer Sim. tudo, E tem porque criança que não come eles nada. precisam de uma compensação. Tem criança que não come nada. Exato. São os processos, né? As recompensas. Ah, eu não tô bem, então eu como, eu fico bem. Uhum. Ah, eu vou comer um pouco mais de chocolate. E esse açúcar vai engordando, leva à obesidade infantil, que é um grande problema. A gente não está discutindo isso aqui, mas é um problema. Uhum. E tantos outros, né, Clé? Sim. Mas seu amigo, ele chegou a comentar com você quanto tempo ele ficou assim? Hoje ele tem 33 e a confusão mental, a luta dele foi dos 25 aos 30. Olha, Então, assim, foi bem longo. Durou, foi Inclusive, bastante. achei ele, que fosse uma coisa mais ele já rápida. se colocou à disposição do podcast, eventualmente, assim, em caráter informativo. Alguém tiver necessidade de conversar por justamente alguém que trilhou por esse caminho, pavimentou essa estrada e conseguiu superar e hoje está super bem, ele se colocou à disposição. O podcast está autorizado a divulgar o contato dele, tá? Só não vou colocar o nome dele porque realmente não vem ao caso. O que são importantes são os fatos e o que ele fez para superar isso aí. Olha, Que eu pode ser achei uma isso coisa- muito gentil.
Muito. Eu achei muito gentil. Quando alguém precisa, Sim. pode ligar para um desconhecido. E é um relato Isso é alguém experiência, muito né? do Altruísmo, bem. Sim. né? Exatamente. Na verdade, você podia convidá-lo para vir ao Pod. Tá, eu faço, Tá eu vou bom? estender o convite. Faz isso. Ele vem aqui e vai ser um prazer recebê-lo. Vai ajudar muita gente, com certeza. Sim. Porque é isso que nós temos que fazer, Karina. Com Sim. certeza. A gente tem que informar. Com certeza. Eu acho que a gente precisa informar, a gente precisa entender que nós não viemos nesse mundo para vivermos sozinhos. A gente precisa um do outro, né? E não só, às vezes, se eu não tenho o apoio da minha família, dos meus pais, dos meus irmãos, eu vou encontrar na escola. Se eu não tenho, na família do amigo. Mas a gente precisa desse recurso, desse suporte, para a gente conseguir melhor viver, né? Viver com a saúde mental um pouco menos perturbada, né? Tem acometida. duas coisas que eu queria comentar com vocês. Uma delas é que você vai poder falar melhor disso. Tem sido diagnosticado, na verdade, tem saído muitos transtornos, novas doenças. Não sei como dizer isso, mas tem aparecido, né? Transtorno disso, transtorno daquilo, novas doenças. Nós é que estamos ouvindo isso agora ou isso já existe há muito tempo? Porque é TDAH, é transtorno de espectro autista, é transtorno de explosivo intermitente, é transtorno TOD. TOD é o que mesmo? O que É significa? transtorno opositor desafiador. Será que eu tenho isso, Cleo? Achei que Espero que não. Aquele que se opõe a tudo, se você disser, né? Isso é assim, Ah, o não do contra? é. O do contra. Isso, é o do desafia. contra. É o famoso do contra. É o vai que ver que eu tenho isso aí. desafia. Ah, não, deram licença poética para trocar de nome a nomenclatura. É a mesma coisa, né? Eu acho que, na verdade, deram um CID para uma coisa Isso. que sempre existiu. Sempre existiu. Algo Porque que tem sempre existiu. muitas Sim. doenças surgindo, né, Cá? Sim, mas eu acredito que no fato que aconteça seja isso. Né? Estão observando um pouco mais, né? Dando um CID para as doenças e transtornos que sempre existiram e não tinha, né? Esse olhar mais apurado, esses estudos sobre essas necessidades. Então, eu acho que o que aumentou foram os estudos e as observações, né? Sobre os problemas e os transtornos de aprendizagem e de comportamento. Mas eles sempre existiram. Talvez, né? Com outro nome. Sim. Ou sem nome, Ou né? sem nome. Você Acho fala, vai, que- que ser humano difícil. Que ser No humano caso do difícil. TOD, né? Mas eu acho que realmente, assim, em função do TDAH, que é o transtorno, né, de hiperatividade e atenção, a sociedade, né, por todas essas mudanças que nós comentamos, o índice vem crescendo porque o comportamento da sociedade mudou, né? Então, hoje em dia, até as relações sociais, Nossa. elas têm acontecido de uma forma muito mais mecanizada e através, né, de smartphones e do que essas pessoais, essas relações interpessoais têm se modificado. Então, tem crescido, sim, alguns transtornos devido a essa mudança de comportamento da sociedade. Mas muitos já existiram, já sempre existiram, né? Estão sendo só mais estudados. Em cima desses comentários que vocês duas estão fazendo agora, vamos fazer uma radiografia, tirar uma foto da sociedade hoje, que aparentemente está adoecida, né? As pessoas estão cada vez com menos conexões, as pessoas cada vez certeza. estão se relacionando menos, ou de forma superficial, ou de uma forma porca, pobre. Não existe mais amizades, fútil, ou seja, não existe mais nenhuma ligação. O que vocês estão vendo para o futuro com relação às crianças cada vez mais ansiosas, adolescentes mais depressivos, excesso de drogas talvez esteja incrementando? O que vocês estão vendo aí para 10, 15 anos? A gente vai melhorar, a gente vai estagnar, ou vamos afundar mais Eu acho que nessa passada? Tá? Por isso eu falei, vamos tirar uma foto da situação agora. Eu ainda acredito na sociedade, nas pessoas, né? Eu acredito ainda muito que as pessoas possam, né, melhorar, mas, né, os índices não mostram isso. Eu acho Os números que não são A favoráveis. gente vê, os números não não são. são favoráveis. A gente vem caminhando, né, para relações muito mais distantes e fúteis e superficiais, né? Infelizmente. E adoecidas, Infelizmente. né? E E adoecidas, adoecidas, com certeza. Porque as estatísticas já apontam, eu estava comentando com você, né? Em 10 anos, eles já falam em 50% da população
com algum tipo de Que população? diagnóstico. Descreve essa população brasileira. Todos nós. Mundial. Mundial. 50% da população doente, é isso? Afastamento social, Exato. relações mais Com algum quebradiças. tipo de transtorno. Famílias praticamente vão desaparecer dessa Essa forma, então. pesquisa, na verdade, é um órgão norte-americano que Sim. faz, porque o Brasil não tem nenhum IBGE simples para fazer um censo, né? Aham. Dessa questão Não tem dos mesmo. diagnósticos. Infelizmente, o nosso país não entende que é necessário fazer esse levantamento. E até eu acho que investir mais em pesquisas. Existe uma precariedade, né? Nesse ponto de vista, assim, da necessidade de estudar mais questões que favorecem todo esse cenário ruim, né? Os Estados Unidos fez esse apontamento. A gente tem discutido muito isso na certificação, né? E, Aliás, é uma certificação internacional, né? É, Qual que é o nome americana. mesmo? na verdade, eu tô estudando para fazer a primeira prova do QISP, que é para eu me tornar, de fato, uma analista do comportamento certificada Internacionalmente. internacionalmente. Não deixa de se valorizar. E aí eu tô em processo desse curso preparatório, né? Eu termino ele no meio do ano que vem, já tô há 2 anos cursando, e daí eu faço uma prova credenciada pela plataforma do CABA para conseguir ter o acesso. E é dentro dessa certificação que a minha supervisora compartilhou esse dado do CDC, né? De daqui 10 anos, 50% da nossa população mundial vai ter algum tipo de diagnóstico. Eu falei, meu Deus. Mas Sim, a gente verdade. pode, eu não sei se é uma tarefa simples, mas eu faço isso e tô tentando. Tentar ter relações melhores, em geral. Relações mais saudáveis e começar a eliminar aquilo que não serve pra gente, sabe? Sim. Pô, isso daqui não faz bem pra mim, não mais. Ah, essa pessoa é bacana, eu fico por perto. Sim. Sabe, ter bons amigos, ter bons contatos, um bom networking, sabe? Pra nós profissionais. Agora, em relações próximas, amizades mesmo, bons amigos, poucos e bons amigos, Uhum. sabe? Amigos queridos que você não tem tanto contato, mas se você liga, tá ali pra você. Sim, até porque isso é amigo, né? Então, quero Você não fazer um precisa estar comentário. sempre junto. Exato. Mas a importância, a consideração que você tem pelo outro é independente de uma sentada numa pizzaria, num bar, num final Exatamente. de semana, né? Não, e o fator tempo não arranha nada naquilo, né? Nada. Você simplesmente senta com uma pessoa que você tem essa identidade de qualidade, O relacionamento tá intacto, é exatamente né? igual. Exatamente. Ou ele tende a melhorar. É. Eu quero fazer um comentário. Você lembra de um convidado que é o número 1 do Fala Sério? Não. Eu sempre posto coisas dele. Ou é corte, ou o dia que o Fala Sério fez 1 ano, eu fiz uma coisinha pra ele. Você não sabe quem é? Desconfio. Ela é a esposa dele. Uhum. Ah, Guilherme. Ai, Um não beijo vale. pra porque eu não você. ia olhar pra câmera agora, eu Não, vou. manda cá, manda coraçãozinho. Eu vou falar aqui o que o Guilherme faz, rapidamente. A gente não se vê, você sabe, né, Cá? Sim. Mas o Guilherme é de uma gentileza, de um respeito. E eu tenho uma admiração gigante pelo seu marido. Ele é um ser humano incrível. Ele é incrível mesmo. Yeah. E aí, quando eu preciso de alguma coisa, ou orientação, ou alguma coisa, eu pergunto pra ele, Gui, o que você acha disso e tal? Ele é tão querido, ele é tão bom, uma pessoa de bem, sabe? E ele imediatamente faz. E as coisas que ele faz pra mim, ele proporciona um bem enorme, que a gente não precisa citar aqui, né, Karina? Sim. Mas é sempre algo em benefício de, sabe? Eu fico pensando, eu não vejo, mas eu torço. Eu vejo ele com a Karina, eu sinto coisas, tipo assim, Senhor, abençoa. Amém. Sim. Meu amigo obrigada. querido, sabe? O meu irmão trata com ele. Toda vez, ele faz tudo pro João Vitor. Então, assim, sabe, bons amigos? Sim. São essas relações, Karina, que eu Sim. quero pra minha vida. Com certeza. Sabe, Cassiana? Então, você pensa, você vê um monte de gente. Eu não quero ninguém mentindo, eu não quero mentir pra ninguém, não quero fazer nada. Então, a gente vai limpando a Mas vida as pra pessoas evitar têm problema. dificuldade de fazer essa varredura. Poucas são as pessoas que têm esse controle, essa análise. De fazer o bem ou de receber o não bem? de fazer essa avaliação de, olha, você não a nossa relação não tá bacana, então Ah, eu tenho feito Descarta, isso. né? Será que eu tô amadurecendo? Que belezinha. as A pessoas gente tá têm sempre. essa dificuldade, por isso que tem tanta gente doente. Ah, não, eu Porque a vivo- gente se envolve assim, a gente faz, mas eu não vou me indispor porque é meu irmão. Mas eu não posso excluir da minha vida porque é meu parente. Não posso. Ah, não. Então, E assim, você vê justamente essa identificação, a importância que ela tem,
dessas pessoas que vão estar disponíveis para você no seu momento de maior treva, né? Sim. Quando você estiver precisando, estiver no fundo do poço, Exatamente. a mão que vai ser estendida de cima para baixo é justamente dessa. Não daquelas pessoas que são cheias de tapinha nas costas, Exato. muitos Exatamente, sorrisinhos. Karina. Estão sempre Exatamente. disponível, Exato. né? Para tudo. A hora que você mais precisa, você fala, uai, Sim, sim. cadê a sua disponibilidade? Pois é. Olha que coisa interessante, eu assisto os vídeos da Karina, adoro. Ah. E Cá. E aí eu fico pensando assim, ai, eu acho que eu vou levar a Karina no pod para ela falar isso é muito importante, as mães precisam saber. Aí eu penso, mas Jaciara, tá todo mundo assistindo o vídeo da Karina. Eu falei, não, mas pelo pod vai ser diferente. Você começa a criar, e a Karina, eu não a conhecia muito bem. Eu a conheci por causa do Guilherme, e ela é tão do jeitinho do Guilherme, ela é tão mesmo. parecida. Ela faz pra mim coisas que o Guilherme faz. Então, assim, pensa, não tem receita de bolo, né, Clemens? Não. Olha você, que amigo maravilhoso, te amo. Faz tudo pra mim. E aí você acaba tendo muito respeito, muito carinho, sabe? Eu valorizo demais, assim, sabe? Valores mesmo, né? Eles Tão são raros, muito né? mais Sim. importantes do que coisas, Sim. né? E eu percebo que muitas vezes as pessoas estão cercadas de pessoas por carência, Sim. né? Mas não tem essas relações verdadeiras, né? De Cheias de troca. amigos virtuais. Exato, Nada de amigos reais. curtidas, né? Mas Né, nada Cá? real. Exatamente. E eu sempre levei isso muito pro meu trabalho, né? E eu falo sempre isso muito pros pais. Às vezes, muito mais importante do que o seu filho adquirir um conteúdo, né? Um conceito, é a formação da pessoa como ser humano, Sim. né? Então, esse olhar humanizado pro outro. Ah, ele não tirou um 10 na prova de matemática, mas ele é um ser humano incrível, né? Ele deu o melhor dele. Então, a gente valorizar sempre muito mais, né? O ser do que o ter, né? As pessoas Isso é muito do que importante, Cá. coisas. Sim. Então, porque nós falamos muito sobre, né, os pais que abandonam os filhos, né, que são dispersos, mas tem aqueles também que são extremamente autoritários e que cobram, né, e sempre cobram isso do filho, que ele tem que ser o melhor, porque ele pago precisa... a sua escola, como você tira Exatamente, como você não na tira essa nota, matemática. né, e deixa de valorizar, de repente, aquilo que é realmente importante. É o empenho, é a dedicação, é o cuidado com o próximo, ele ajuda o amigo, ele é amoroso, ele é responsável. Então, as pessoas deixaram um pouco de valorizar, né, esses tipos de princípio para valorizar notas e resultados e dinheiro e posição, né? Então, eu acho que isso é muito relevante. É muito É o presente, simples né? que funciona, né? O simples É. que dá certo. Sim. Mas aí eu vou fazer uma correção. Não é que você tem que trazer ela para falar, que todo mundo já tá ouvindo ela falar. Esse é o tipo de informação que tem que ser batido e martelado Ah lá. sempre que Sim. possível. Sim, Porque esse Ó pra conteúdo, você, Karina. esse conteúdo, ele tem que ser faço. consumido, Com ele tem que ser certeza. reiterado com certeza. sempre que possível. Aliás, já deixar o convite para as duas voltarem Por juntas, favor. A Cassiana eu separadamente. conheci O hoje. maior Porque prazer. as gerações vão se renovando e algumas pessoas também vão mudando as suas concepções. Sim. Hoje, de repente, essa informação bata e a pessoa não consegue absorvê-la devidamente. Uhum. Mas em outro dia ela está com a sensibilidade adequada e essa informação ela entra que nem uma luva na Sim. cabeça da Exato. pessoa. Então, assim, tem que vir sempre. Não é porque estão vendo lá, tem que vir sempre. Aqui São em informações outros lugares. que é aquele famoso Ctrl+C, Ctrl+V. Uhum. É repetir para fixar. Sim, e nunca É deve isso sair que de a gente moda isso aqui. faz, é isso que a gente faz. Sabe o que eu penso? O pod, a Karina sabe, desde a primeira temporada, ele é totalmente informativo. Nós Sim. queremos dizer para as pessoas, Uhum. existem problemas, mas existe solução para as coisas. Uhum. Para tudo. Como tudo, Não é, né, Cá? na vida. E o mais interessante é que em Mogi Guaçu, vamos falar de Mogi Guaçu porque nós moramos aqui, depois a gente fala de São Paulo, que lá tem muito mais. Mogi Guaçu é uma cidade pequena, mas tem profissionais excelentes, de altíssimo nível para tratar seu filho, para Verdade. diagnosticar, para identificar. Diferente de São Paulo, que tem tudo, né? Você está num lugar onde não falta nada. E nós precisamos informar as pessoas, principalmente as daqui, porque a gente não sabe onde o podcast pode chegar. Mas principalmente aqui. Olha, existe um profissional que cuida disso, disso e disso. Ela fica em tal lugar. Eu ouvi num podcast que ela falou que dá para fazer assim, assim, assado. Ó, tô ligando para você. Olha, te vi, não fala sério. Por quê? Porque essa é a função do pod. Não foi isso que a gente combinou? Educativo e informativo. É a única e exclusiva função do pod, levar
conteúdo de qualidade para dentro da casa Exato. das pessoas. E é o que a gente tem feito, né? E de fato, eu todas as vezes eu me sinto instigada por ver os episódios do podcast. Então, já não é de você hoje. me contou Eu vejo todos. que assiste. Eu Agora nós vamos assisto. assistir você. E é bacana, eu concordo com essa questão da gente propagar aquilo que é bom, porque essa é a sementinha boa que a gente pode ter presente na nossa sociedade tão adoecida hoje, né? Porque problema tem mesmo, né, cara? Sim, não tem com jeito. certeza. Mas vamos atrás da E solução. o ser humano Existe. inteligente e saudável é aquele que sabe lidar com problemas, né? Que faz uso de recursos para sair dos problemas. Conta pra elas do pote. Fala pra elas o que você fala pra mim todas as vezes, porque eu sou super estressada e eu sou muito detalhista, perfeccionista e vejo um monte de problemas às vezes onde não tem, mas eu quero resolver e tem que ser do meu jeito. E ele é um sossego, né? E a gente trabalha e... Sara, pensa num pote, como é que é a história? Não, o exemplo que eu dou pra Jace, e aí ela inclusive tá contaminando outras pessoas que vêm aqui, né? Ou os convidados já passaram, ela falou assim, como é que é? Qual que é a frase? Contaminando. Na verdade não é um pote, é o copo, vocês já devem ter ouvido. É o copo. Qualquer situação que você for encarar, o copo, minimamente ele vai estar meio cheio. Você identifica a própria solução na questão que se coloca. Senão você vai fazer o seu malabarismo, a sua ginástica, a sua flexibilidade para você identificar uma enviesada, para você identificar uma solução para aquilo. Mas tem pessoas que são tão negativas, são tão frustradas, que elas só enxergam, mas está faltando esse pedaço. Né? Ao invés de falar assim, a peraí, metade mas... do copo vazio e não a metade do copo Correto, cheio. Karina. Né? Aí você Isso, fala Karina. assim, é daqui para cima. O E Gui você- fala isso? E você traça um traço e dali para cima. Você Sim. fala assim, eu já tenho metade do caminho andado. É. Você, às vezes as pessoas não sabem Exato. só identificar. Sim. Motivação, né? Motivação, perspectiva. Perspectiva, né? tomada de decisão, resolução de problemas, planejamento. Quantas funções executivas que Exato. a gente não vê as pessoas fazendo uso. Eu Aí- vou criar um quadro do Fala Sério. É, Depois você vê se você autoriza. Eu vou criar um quadro do Fala Sério. autorizado já. Obrigada. Até assina embaixo. Obrigada. A gente vai ter comentaristas na próxima temporada, tá? Uhum. E eu já tenho duas psicólogas para falar. Sim. E aí a gente vai fazer uma parte infantil, já tem quem fala. Então você me autoriza a fazer um quadro? Tá Porque não é online. possível, gente. A coisa precisa ser exposta dessa forma, com respeito, Sim. que é o que nós estamos fazendo, mas dentro da realidade, Uhum. né? Eu não lido com crianças, nunca dei aula, nunca nada. E também não tenho filhos. É difícil falar, né, de criança quando você não tem a experiência. Mas eu tenho um irmão, você conhece? Acho que não. Você conheceu hoje, né? Sim. Eu tenho um irmão de pouca idade, mas também ajudei a criar e tal. Então a minha experiência é só com ele. É onde eu levo pro Gui, que o Gui Sim. cuida, tudo. Tudo que eu aprendi, tudo que eu desenvolvi é bem maternal. Não deixa de ser, mas não é meu filho, né? É meu irmão. Então eu vejo as mães tirando calça pela cabeça, com uma dificuldade de fazer as coisas, porque, cá, é verdade. E são amigas. Ai, não sei o que fazer com essa criança, não sei o que fazer, não sei o que. Ai, sabe o que eu penso? Por que teve, então? Olha que grossa. Por que teve, então? Não tem filho, se você não sabe Não, o que fazer. realmente não E é um sabe o papel que- fácil. É. Porém, ele exige responsabilidade, dedicação Mas e é trabalho, seu. como tudo que, Você teve que filho, você se propõe a ter, Claro. a fazer. Né? Exatamente. Não é? Com certeza. então é importante a gente ter mesmo essas coisas de vamos falar disso, comenta e chama alguém, vê como eu vou fazer mesmo. Nem sei como que vai ser isso, eu tô inventando aqui, tudo coisa da cabeça. Mas, meninas, me conta só uma coisinha. Um exemplo aqui e um exemplo aqui. Você, quando atende ou pega uma criança com depressão, o que você tenta fazer para ela reconstruir a vidinha dela? Eu uso muito o recurso lúdico, né? Porque eu acredito muito na ludicidade. Hoje as crianças também não sabem mais fazer uso de recursos lúdicos, porque elas estão reféns da tecnologia. E de alguma forma essa ludicidade vai impactar a vida dela, né? Então, assim, eu procuro também fazer a orientação. Eu trabalho muito com perspectiva de vida própria, né? Então, resgatar todos os valores que essa criança tem, trabalhar com estima. E se eu não tiver apoio da família, porque por vezes isso não acontece, eu documento, eu deixo isso muito claro, que o meu trabalho vai até certo limite. E passou dali, as responsabilidades, elas deixam de ser minhas enquanto terapeuta e passam a ser dos pais,
né? Então, eu divido essa responsabilidade. E eu falo, se a gente caminhar junto, quem se beneficia é a preciosidade que vocês têm dentro de casa, que é o filho. Agora, se cada um resolver caminhar o seu caminho, a gente não vai estar unindo forças. Eu sempre falo que a criança é o centro desse campo de forças. Se a gente impulsionar, ele vai longe. Se a gente não fizer isso, o impacto e o resultado vai ser cada vez mais catastrófico, né? Chega até a ser até assustador você ter a obrigação de dar essa informação de que é a obrigação de determinado ponto para que a família assuma a partir dali. Deveria ser uma coisa inata da pessoa. A pessoa já parte assim, doutora, como é que nós vamos andar? Como é que a gente vai caminhar junto aqui na evolução dessa criança? Não você ter que dar literalmente um presta atenção numa família que está omissa, né? Sim. É assustador isso. Karina, você queria... Não, eu assim, o meu trabalho, na verdade, ele é um pouco mais voltado, né, para as questões cognitivas e habilidades. Mas eu sempre procuro, quando eu observo e percebo, né, que a real necessidade dessa criança é emocional. Então, claro que eu tento criar o máximo possível desse vínculo de afetividade para que essa criança se sinta estimulada, amparada, e encaminho sempre, né, para um tratamento terapêutico com uma psicóloga, e tento sempre ter essa comunicação com a família sobre, né, o que a Cássia falou, a responsabilidade da família nessas questões. Porque o que eu percebo é que as famílias sempre cobram muito dessa criança. Ah, mas eu já pago, né, a psicopedagoga. Por que ela não está melhorando? Né? Então, eu tento sempre ter esse diálogo com a família para que ela perceba, né, que a criança precisa de diversas coisas para que ela consiga fluir, né, bem nesse processo de ensino-aprendizagem. Então, são várias situações de criar esse vínculo, de orientar a família e, principalmente, de encaminhar essa criança para um tratamento terapêutico, que é o fundamental. E chega para você, criança ou adolescente com dificuldade de aprendizagem e com depressão? Olha, eu tenho, assim, dos alunos que eu atendo, pelo menos 3 ou 4% eu encaminhei, porque essa avaliação, né, psicológica não sou eu especificamente que faço, mas eu consigo, né, avaliar alguns comportamentos e encaminhar. Então, sim, acontece sim, tenho 2 casos de 2 pré-adolescentes e uma criança. Mas assim, ela tem todo um fator também, sabe? Perdeu o pai, a mãe vai se casar novamente, ela não aceita. Então, são vários acontecimentos também, né? Porque muitas vezes a depressão, ela pode ser externa também, né? De situações que acontecem que a criança ainda não tem mecanismos, né? Para conseguir superar e vencer todos esses obstáculos. Então, tenho sim. Pelo menos 3% aí das minhas crianças apresentam índices de depressão. E uma última pergunta, que eu fico preocupada em fazer, mas escola particular, escola pública, é da mesma forma os sintomas, os problemas? Ou tem uma maioria ali no público, a escola pública tem mais negligência ou não? Qualquer uma das escolas? Eu acredito que não. Eu, assim, trabalhei um período maior em escola privada particular, mas o período que eu trabalhei nas escolas públicas também, existe sim, sabe, esse encaminhamento, né? O fato, assim, às vezes a diferença que acontece é que a escola pública tem um número um pouco maior de crianças, então fica um pouco mais difícil observar individualmente as necessidades específicas de cada criança. Mas acontece também, sim, de ter esse encaminhamento e esse suporte. Não é algo, né, tão diferente, não. Mas é claro que a escola particular, às vezes, acaba tendo um cuidado um pouco maior, um olhar um pouco mais apurado, né, um contato com a família um pouco maior, né? Então, isso é um fato, óbvio. Por ter um número menor de crianças, por ter um pouco mais, né, de funcionários e profissionais que conseguem dar essa assistência para essas necessidades específicas. E o SUS não tem rede de apoio, né? Então, assim, a escola vai identificar, ela vai encaminhar, não tem psicólogo no SUS.
Aqui em Mogi Guaçu, a gente tem um serviço que faz uma parceria com as escolas municipais, tanto para transtornos de aprendizagem. E como chama? Eu não lembro o nome do órgão. Você acredita? Cassiana, você acredita que eu tenho um aluno que o acompanhamento dela é uma vez por mês? Então, Um eu atendimento esqueci o nome do órgão que tem essa parceria aqui Efeito em Mogi zero, né? Guaçu. Gente, imagina. Então, Não esse é o consegue nem criar impacto, vínculo. né? A escola pode até fazer o trabalho dela de identificar, de chamar essa família. Mas Primeiro, a família não vai ter recursos financeiros para custear esse tratamento, porque é um tratamento caro. É caro. O formato no particular desestrutura a vida financeira da família. E aí, de repente, o SUS não dá amparo para nenhum tipo de recurso. Então, isso também gera um outro impacto, né? Que essa criança vai ali sendo empurrada com a barriga, né? negligenciada Não até tem a evasão. necessário. Até E a aí o que evasão. acontece é a evasão. Exato. Aí a criança para, não quer simplesmente mais. desiste. A criança evade, a criança começa a virar laranjinha de traficante, de ser o aviãozinho, né, que eles falam. Ah, tem um monte de nome. Isso aí, Mula. que eu sei. Eu sei é o aviãozinho. Aquelas que entendem tudo, né? E aí... Ou seja, o Tá caminho boa. acaba sendo a marginalização dessa criança. né? Exato. Aí toda a parte de drogadição, uso de álcool, envolvimento com tráfico, aparece muito mais recentemente na vida daquele indivíduo, né? Então, assim, eu acho que as escolas, hoje, elas estão mais preparadas e elas estão mais dispostas a fazer essa observação, né? Da identificação das crianças, né, e do encaminhamento mais precoce e rápido. Mas aí a gente esbarra nessas questões. Mas um fator assim, de suma importância, que nós estamos batendo desde o começo, é a presença e o envolvimento da família na situação. Sim. Né? Exato. Realmente o lance de Exatamente. delegar é o caminho mais fácil e o menos eficaz na solução do problema. Você sabe que antes da pandemia, eu avaliei uma criança e quando eu fui dar o retorno, né, dessa avaliação para a mãe, a criança de fato tinha um déficit de atenção bastante significativo, né? Eu falei, olha, acho que seria importante a gente pensar para o próximo ano. Isso foi no final do ano. Uma consulta com um psiquiatra infantil, um neuropediatra, para a gente ter oferecer um melhor apoio para o teu filho. E aí, nossa, fui bombardeada. Isso acontece muito. Fui bombardeada. Aí veio a pandemia. Começou o ano, fevereiro, né? Veio o decreto. Essa mãe que trabalhava fora, que terceirizava a criança ia para a escola com o carro da babá. A babá levava, a mãe, sabe assim, um negócio muito maluco. Essa mãe entrou em home office. Essa mãe veio para dentro dessa casa. Quando flexibilizou toda a nossa rotina, né? A gente foi aí devolvendo, tendo as nossas vidas de volta. Ela me ligou. Falou, olha, você tem um horário? Você lembra, né, do meu filho? Lembro. Você teria um horário para ele? Porque assim, agora eu tô vendo que de fato aquilo que você falou para mim o ano passado, realmente ele tá precisando, porque eu acho que eu não convivia com ele, então eu não percebia todas essas condições. E quando você me falou, você me deixou muito assustada. Porque a minha funcionária não me falava, não me informava. Eu falei, tá, vamos ver. Muitas pessoas estranhas se conheceram na pandemia, Exato. mesmo morando na mesma casa. Né? Casais, pais e filhos. Sim. Exato. Então, assim, olha que coisa. Eu falei, gente do céu. Meninas, nós precisamos de muito mais tempo. Sim. Porque é um assunto que vai surgindo dúvida e curiosidade. Queria Sim. falar mais. Mas eu quero agradecer vocês por terem vindo. Gente, Parabenizar agradece. vocês por esse trabalho lindo que vocês fazem, viu? Muito obrigada pela confiança de dividir com a gente o conhecimento de vocês, o carinho que vocês têm pelas crianças, viu? Muito obrigada pela presença. A gente que A agradece. gente que agradece, com certeza. As crianças são, né, a nossa próxima geração, são a base, né, de toda a sociedade. Então, nós temos que cuidar muito bem delas, para que a gente tenha uma sociedade saudável, né, no futuro. Pra gente romper esse estigma e essa estatística, né? Pelo menos é isso que eu todo dia me levanto e me apego. Sim. Eu espero que a gente tenha a oportunidade de falar mais disso, tá bom? A gente vai se ver outras vezes. A gente também. Exatamente. A Jace já falou tudo, mas eu agradeço pessoalmente pela presença das duas, pela agenda corrida, vocês conseguirem encaixar uma vinda para cá e compartilhar tanta coisa importante, levando tanta informação de qualidade, e que nas próximas vindas, esses números dos 50%, eles sejam fracionados aos poucos, e a gente vai
passando uma imagem mais esperançosa de acordo com o otimismo da Karina aqui. Sim. Ele é mais do que bem-vindo para todos. Obrigada. Tá? Muito obrigado, gente. E você de casa, continue curtindo, compartilhando, acione o sininho para receber as notificações e eu te vejo no próximo episódio. Até lá!